Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos à terça-feira, dia 12 de agosto do ano 2025. 12 de agosto do ano 2025, estamos aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Um dia lindo irá fazer hoje, pois vemos aí por fora aí, e está um dia lindo, lindo mesmo. Que Deus abençoe suas vidas, que Deus derrame da sua graça, que Deus derrame do seu amor sobre cada família, sobre cada casa, que Deus venha abençoar cada trabalhador que está dirigindo-se para o seu trabalho nesta hora da manhã, já seja a pé, em bicicleta, no carro, no ônibus, no trem, independentemente da cidade onde esteja morando. Que Deus venha abençoá-los, que Deus venha guardar também as crianças que agora dentro de ou já estão saindo, alguns já estão no transporte escolar para os colégios, que Deus venha guardar e proteger as crianças. E que Deus venha abençoar cada um, nos guardar, nos proteger, nos livrar de toda sorte de males. Irmã Maria, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família. Que o Senhor derrame da sua graça sobre a sua vida nesta manhã, sobre o seu esposo, sobre seus filhos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. E hoje estamos na porta número 11 de Jerusalém. Você sabe que Jerusalém tinha 12 portas. A Nova Jerusalém, que está nos céus, também tem 12 portas. As portas falam de autoridade, as portas falam de legalidade. É um princípio de Deus para as nossas vidas. E hoje estamos na número 11. Amanhã chegaríamos na número 12, mas amanhã, por motivos particulares, não estaremos fazendo a nossa live, pois teremos que viajar. Mas, porém, quinta-feira, sim, estaremos finalizando com a porta número 12. Mas neste dia de hoje, vamos a Neemias, capítulo número 8, verso número 16. Este versículo nos fala de duas portas, mas fala de uma porta que ainda não falamos dela. E vai nos dizer o seguinte: então saiu o povo e os trouxeram, e cada qual fez para si as cabanas sobre seu eirado em seus pátios, no átrio do templo do Senhor, na praça da Porta das Águas e na praça da Porta de Efraim. Sim, vamos estar falando da Porta de Efraim. O que estava fazendo o povo? O povo estava comemorando a festa dos tabernáculos, pois desde a época de Josué, desde que Josué entrou na terra, até este momento, o povo não tinha comemorado a festa como estava comemorando agora ali em Jerusalém. Pois a festa dos tabernáculos é justamente isto, é fazer tendas e morar em tendas durante esses dias, relembrando da sua peregrinação no deserto. Certo é que o povo estava alegre, o povo estava feliz, e vai dizer no versículo 18 aqui de Neemias, do capítulo número 8, que liam o livro da lei dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia, e celebraram a festa durante 7 dias, e se reuniram no 8º dia, de acordo ao que se lhes havia estabelecido. O primeiro dia da festa dos tabernáculos era convocação solene. O 8º dia
também tinha uma convocação solene. O que é isto? Não fazer nenhum trabalho. É dedicar esse dia pura e exclusivamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Era tempo de jejuar, de orar, de buscar, de estar na presença do Senhor. E agora eles estão ali, frente, na praça da porta de Efraim. Mas o que tem que ver a porta de Efraim com isso? Se nós vamos fazer uma lembrança, Efraim era filho de José. José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos ao Egito. Todos nós conhecemos essa história muito bem. Agora, José teve 2 filhos, Manassés, que era o primogênito, e Efraim. No capítulo número 48 de Gênesis, José vai levar para o seu pai, já depois do reencontro que teve com seus irmãos, com seu pai, já sua família morando no Egito, ele vai levar os seus 2 filhos para Jacó, ou Israel, como você queira chamá-lo, o seu pai, para que este viesse abençoá-los. E colocou então Manassés do lado direito e Efraim do lado esquerdo. Por quê? Porque quem ia receber a bênção, a primeira bênção, a dupla honra, seria Manassés, pois era um direito dele por ser primogênito. Porém, Jacó cruzou as suas mãos e abençoou a Efraim. Quando José vai dizer para o seu pai, não é este, é o outro, ele vai dizer, deixa assim. É assim que vai ser feito. E ele vem abençoar a vida de Efraim. Vai ser algo sobrenatural. Vai dar essa bênção para Efraim. Justamente Josué, tempo mais adiante, é um descendente de Efraim, o que vai conquistar a terra de Canaã. José era da tribo de Efraim. Bem, o que nós vemos nesta porta? Nesta porta de Efraim. É uma porta de escolha. É uma porta de escolha. Deus escolhe a cada pessoa para determinados ministérios. Você é um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Deus nos chamou das trevas para a sua abundante luz. Isso é algo evidente. Deus nos salvou, não para que nós viéssemos esquentar banco dentro da igreja, mas para ser testemunhas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isto foi que Deus nos chamou. Agora também Deus nos escolheu. Por isso que ele diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você é chamado ou é escolhido? Como se sente você em relação ao seu relacionamento com Deus? Você é chamado ou é escolhido? Efraim foi um escolhido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso para conquistar, para vencer, para ser aquele homem que recebeu a dupla honra. Aquilo pertencia a seu irmão, mas Deus escolheu Efraim. Deus é soberano. É nisso que nós devemos de entender, compreender e nos submeter à vontade de Deus quando Deus escolhe alguém. Quando Deus escolhe alguém, pode ser para o pastorado, pode ser para louvar, pode ser para diácono, presbítero, enfim, tantos chamados que Deus pode fazer para a pessoa, até para limpar a igreja, para
trabalhar no ministério infantil, para trabalhar com as mulheres, para visitar hospitais, enfim, são tantos chamados que Deus tem. Então, o primeiro que nós devemos de entender e compreender é respeitar o chamado de cada um. Não podemos querer ensinar alguém, expressei mal, não podemos querer ocupar o lugar de alguém que Deus chamou. Às vezes, o que Deus escolheu, essa é a melhor expressão, que Deus escolheu para determinado ministério. Às vezes julgamos, criticamos e falamos que está fazendo as coisas mais. Sabe, no caminho do Senhor, no reino de Deus, sempre somos repetitivos nisto. Não existe uma carreira funcional. Carreira funcional é aquela, a pessoa entra numa empresa de porteiro, de repente ele está de gerente. No reino de Deus, não acontece isso. É Deus quem escolhe. Não é o pastor, não é pastora. Aliás, a pastora está aqui tomando o seu mate ali, ouvindo a live. Não é homem nenhum que escolhe. É Deus que vai fazer a escolha. José tinha certeza absoluta de que Manassés ia ser abençoado com dupla honra pelo o seu pai Jacó. Mas o seu pai vai cruzar as mãos e vai abençoar a Efraim. Isto surpreendeu, isto chamou a atenção de José. Quantas vezes somos surpreendidos? Às vezes tem uma mudança de pastor e as pessoas estão esperando este ou aquele. Tem alguns lugares onde os pastores vêm, se apresentam e são escolhidos pelo povo. O povo vai votar. É o que chamam de um voto de confiança. Mas isso não é um chamado de Deus, não é uma escolha de Deus. É uma escolha do homem, assim como aconteceu com Saul. Você lembra quando eles pediram um rei? Quando eles falaram para o profeta Samuel de que queriam um rei sobre Israel, como tinham as outras nações, e escolheram a Saul. Por que escolheram a Saul? Primeiro porque a palavra de Deus diz que ele era um homem lindo, bonito, elegante. A palavra de Deus diz que ninguém em toda a nação de Israel sobrepassava os seus ombros. Era um homem alto, um homem de presença. Então, o povo, olhando para aquele homem, escolhe a Saul como rei. Sabemos o que aconteceu com Saul. Saul foi rejeitado logo por Deus. Por isso é que muitas vezes dá aquelas brigas, dá aquelas confusões, quando o homem quer tomar essa decisão de escolher alguém. Nós não podemos escolher. Nós temos que nos someter à direção do Espírito Santo de Deus. É Deus quem vai direcionar. É Deus quem vai colocar alguém em determinados lugares dentro do corpo de Cristo. Lembrando que a cabeça sempre é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 7, verso número 22. Vão chegarem ali pessoas e vão dizer para ele, isto foi Jesus que disse: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci, fazedores de maldade. Eles não foram chamados.
Eles não foram escolhidos. Hoje nós temos essa espécie de pessoas que não são escolhidos por Deus e querem ocuparem lugares que não correspondem. Por essa situação é que a igreja está na situação que está hoje nos nossos dias. Essa situação caótica, poderíamos dizer, de que está a igreja. Às vezes, penso, olhando a palavra de Deus e vendo o que acontece nos nossos dias, não vejo ao apóstolo Paulo, a Timóteo, a Pedro, ao próprio João, fazendo dancinhas proféticas, por exemplo. O que eles faziam? Pregavam o evangelho. Qual era a recompensa? Perseguição, angústia, fome, frio, açoites, prisões. Isso era que eles recebiam. Desistiram? Não desistiram. Por quê? Porque foi Deus quem escolheu para colocar ali naquele lugar. Se Deus te escolheu, não desiste, nem do teu ministério, nem do teu chamado, nem enterres os dons que Deus tem te dado. As pessoas desistem facilmente, porque não têm uma comunhão com o Senhor, porque não estão em comunhão com a própria igreja do Senhor. Então as pessoas vão desistindo, mas são escolhidas. Efraim foi escolhido por Deus. Deus escolheu a Efraim e disse para ele que ele seria maior que seu irmão e que a sua descendência crescerá entre as nações. A sua descendência vai crescer entre as nações. É uma promessa de Deus para os escolhidos de Deus. Aqueles que Deus decidiu abençoar. Aqueles que Deus está abençoando. Aqueles que Deus chamou para o ministério. Não adianta nós querer ocupar um lugar. Não adianta o pastor ou a liderança de uma determinada congregação querer, sem oração, sem direção, colocar pessoas a ocupar cargo pela sua posição social. Pela sua posição social. Hoje tem muitos que, em vez de correrem detrás do reino de Deus, correm detrás do status. Então tem lugares que ter um cargo dentro da igreja dá status para ele. Alimenta o seu próprio ego. E o chamado de Deus não é para alimentar o nosso próprio ego. Ou nos vanagloriar. Não. O chamado de Deus é um chamado para o sacrifício. Para ser vituperado. A palavra de Deus diz que o mundo iria nos aborrecer. Isso disse Jesus. Que o mundo iria nos aborrecer. Mas hoje, tem muitas por aí que fazem todo o esforço possível para serem aceitos pelo mundo. Para que o mundo não os aborreça. Então caminham num caminho paralelo com o mundo. Estão caminhando num caminho paralelo com o mundo. E estão fantasiando determinadas coisas da palavra de Deus com as coisas do mundo. É a mesma idolatria, heresia e blasfêmia do povo de Israel no passado.
o povo de Israel no passado seguia os deuses de Jezabel, assim como nada. Não tinham uma posição. Nós encontramos crônicas, reis e vários livros da palavra de Deus, até no próprio Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, que o povo constantemente pecava, porque ia detrás de outros deuses. Ia detrás de Moloque, ia detrás de Astarote, ia detrás de Quemos, enfim, ia detrás desses deuses. Nossos dias de hoje também acontece o mesmo. Só que esses deuses hoje, eles estão dentro das próprias igrejas, com outros nomes, com outro sistema de adoração. Adoram esses deuses de diferentes maneiras, porque caminham em paralelo com o mundo. Trazem do mundo para dentro da igreja, quando deveria ser a igreja que iria influenciar o mundo. Imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em Éfeso. Éfeso é uma grande cidade, onde ali tinha uma deusa chamada Diana dos Efésios. Ela era adorada por toda a nação e peregrinos que vinham até aquele lugar para adorar a Diana. E ali tinha uma grande indústria detrás dessa imagem, pois tinha pessoas que faziam desenhos, imagens de Diana e eram vendidas. Agora, Paulo começa a pregar em Éfeso e de repente é chamada a atenção de Paulo, querem proibi-lo de falar do Senhor, porque o negócio que estava por detrás da deusa Diana está diminuindo, porque pessoas se estão convertendo e estão deixando de adorar a Diana. É essa a missão da igreja. É essa a missão de qualquer homem ou mulher de Deus, de qualquer discípulo de Cristo. Somos nós que devemos de transformar e não nós ser transformados pelo mundo. Não sei se você me entendeu, mas o que é certo é que o Senhor te chamou. E como está esse chamado? Como está essa porta de Efraim nas nossas vidas? O que temos feito? Ela continua em ruínas? Ela continua queimada? Ela continua enferrujada? Ali estavam lendo, na praça da porta de Efraim, estavam lendo a palavra do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Quantas vezes lemos a palavra do Senhor? A porta de Efraim, ela necessita ser restaurada nas nossas vidas. Não podemos permitir, nem deixar que ela continue sem ser restaurada, que ela continue enferrujada, que ela continue no chão, que ela continue sem as suas dobradiças, pois o Senhor te escolheu. Você é um escolhido do Senhor, e o Senhor deseja te entregar dupla honra. Agora, você está resistindo a esse chamado de Deus. Deus te escolheu. Não esqueça jamais disto.
Não esqueça disto. Todo povo, diz a palavra do Senhor, liam o livro da lei dia após dia, desde o primeiro dia até o último. Outro dia alguém disse que estava com pouca fé, que tinha pouca fé. Pois é justamente isso. O que falta é ouvir a palavra de Deus. O que falta é leitura da palavra de Deus. O que falta é relacionamento com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Não tem outra maneira de poder adquirir fé. Você, eu, nós fomos chamados, fomos escolhidos para transformar o mundo, não para ser transformados à vontade do mundo. Devemos de influenciar o mundo, que possamos nós manter no caminho do Senhor, que possamos colocar em prática o chamado que o Senhor nos fez. Possamos sim servir ao Senhor de dia e de noite, que possamos estar em comunhão com o Senhor sempre, que não venhamos desviar-nos do caminho do Senhor, pois Ele nos chamou, Ele te chamou, Ele te escolheu. E antes de orar, vou falar novamente. Ele te escolheu não para estar sentado numa cadeira, num banco na igreja. Não é isso. Ele te escolheu para ser primeiro um testemunha fiel dele. Para desenvolver os talentos, os dons, o ministério que o Senhor te deu. Estamos esperando o quê? Para reparar a porta de Efraim. Para começar a fazer realmente aquilo pelo qual Deus nos chamou. Você tem um chamado de Deus. É dupla honra que o Senhor tem para você. Que a dupla honra de Efraim também venha sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Que Deus venha trazer multiplicação. Que Deus venha trazer cura, libertação. Que Deus venha trazer paz naqueles corações que não têm paz. Que Deus venha repreender todo espírito de medo, de temor. Aquilo que o diabo diz, tu não está capacitado. Aquilo que o diabo muitas vezes coloca na sua mente e no seu coração. Eu tenho vergonha. O diabo não tem vergonha de te envergonhar. Então, primeiro, vamos restaurar essa porta. Vamos restaurar as portas que estão queimadas e derrubadas dentro do nosso coração. E vamos enfrentar o inimigo, repreendê-lo, para que ele venha fugir. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nesta manhã estamos na Tua presença, meu Pai. Queremos louvar-te, queremos adorar-te, queremos glorificar-te, meu Deus. Senhor, Tu eres um Deus santo, Tu eres um Deus de poder. Meu Pai, oramos, Senhor amado, por aquelas pessoas, ó Deus, que de uma maneira ou outra, meu Pai, têm adormecido o seu chamado, o seu ministério. Senhor, que Tu venhas levantá-las, que Tu venhas colocá-las novamente, Senhor, em lugares de honra. Meu Deus, que Tu venhas repreender toda sorte de medo, toda sorte de temor que exista nos seus corações, meu Pai. Senhor, que Tu venhas renovar as suas vidas e que seu postreiro estado venha ser, Senhor, 7 vezes maior do que o primeiro, meu Pai. Senhor, que sejas Tu, Senhor, dando honra e glorificando-te sobre cada um daqueles que com simpleza de coração possam buscar-te, possam estarem na Tua presença, meu Pai. Senhor, eu Te agradeço por esta manhã. Senhor, que seja um dia abençoado, que seja um dia, Senhor, onde possamos
reflexionar, meditar no nosso chamado, meu Pai. Senhor, que seja um dia que nós possamos ouvir o que Teu Espírito Santo tem para falar em nossas vidas, meu Pai. Que nossos ouvidos espirituais, eles possam estarem abertos para que nós venhamos, sim, ouvir aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Catiele, Felício, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira. Que Deus venha abençoá-los. Logo, 20 e 30 horas, estaremos com nossa programação em espanhol. E depois nós nos reencontramos. Quinta-feira, amanhã, não estaremos com a nossa live, nem pela manhã, nem pela noite, pois teremos que fazer uma viagem por motivos particulares aí, e retornaremos então quinta-feira com a Bíblia, o mate e o amanhecer, às 7 horas da manhã. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.